bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai assistir a um vídeo do Gato de Botas 2, que tem spoiler, né, falando sobre qual é a lenda verdadeira do lobo, que no caso seria a morte, né? Então acho que vai ser bem interessante, então bora lá ver. Mas antes de começar, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Bora ver. Com toda certeza você deve ter visto um vídeo, um desenho ou qualquer coisa sobre esse lobo caçador, que é o vilão, ou melhor, o antagonista de Gato de Botas 2, O Último Pedido. Então hoje vamos ver quais lendas e figuras podem ter inspirado esse personagem. Ah, e é claro que aqui vai ter spoilers. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Primeiramente, que esse lobo que a gente está falando aqui é o lobo mau. E antes que alguém diga, ah não, ele não é o lobo mau, ele é a morte. Tem um post do filme com ele na frente e em cima dele está escrito Big Bad Wolf, que traduzindo seria Grande Lobo Mau. Então sim, ele é o lobo mau. Pra vocês não se confundirem, nesse mesmo universo tem um outro lobo, que é aquele lá do Shrek, não é? Que ele se veste de vovozinha e fica com os 3 porquinhos e tudo mais. Mas eu tenho uma explicação para esses dois lobos. O primeiro, que é o do Shrek, claramente é inspirado nas lendas mais infantis do lobo mau, que praticamente todo mundo conhece, aquelas famosas histórias dos irmãos Grimm. Já o lobo mau de Gato de Botas 2 é bem mais sombrio e bem mais da hora também, né? Provavelmente ele foi inspirado nas lendas originais do lobo mau, que são histórias bem mais macabras. Entretanto, tem uma outra lenda ou uma outra figura que é bem mais descarada a inspiração, pelo menos depois que você descobre quem realmente o lobo é. E essa figura é a do Grim Reaper, ou aportuguesando, o ceifador. Isso porque o lobo usa um capuz escuro, tem 2 espadas que parecem muito 2 foices e, é claro, tem o nome dele, que é Morte. Vamos falar um pouco agora sobre o Grim Reaper. Ele é chamado mesmo de Morte. O Grim Reaper, ou ceifador, é uma das várias figuras que existem no mundo e na história para representar a morte. Normalmente quando ele aparece em um desenho, ou em uma série, um filme ou qualquer coisa, ele está na sua forma de esqueleto, ou alguém muito magro, que usa um capuz escuro e carrega uma foice para ceifar as almas. O Grim Reaper pode ter surgido durante o século XIV. Era nessa exata época que a Europa estava sofrendo com a peste negra, ou peste bubônica. E essa era até então a pior crise envolvendo uma doença, com vários surtos ocorrendo um atrás do outro. Então os europeus só não conheciam a morte como ela estava sempre presente em qualquer lugar que eles olhassem. A morte fazia parte do dia a dia deles. Então é claro que eles acabariam achando um jeito de representá-la fisicamente. Mas por que então um capuz, uma foice e um esqueleto fariam parte dessa criatura? Bem, o esqueleto representa a forma do corpo depois da morte. O capuz e a roupa negra faziam referência à presença dos sacerdotes que faziam os ritos funerários. A foice pode ser relacionada a muita coisa, por exemplo, a maioria que morria naquela época era camponesa. Então, assim como eles ceifavam suas plantações, a morte ceifava suas almas. Outra explicação pode ser também relacionada ao deus Cronos, ou Saturno da mitologia grega e romana, que tinha uma foice e representava o tempo, representava as colheitas e até engoliu seus próprios filhos, mostrando que ninguém estava a salvo do tempo. Como assim? Tá, a gente entendeu quem que é o Grim Reaper, mas então por que foi escolhido um lobo e não um esqueleto para ser a morte em Gato de Botas? Mitologicamente falando, tem algumas figuras que são lobos que representam a morte. Por exemplo, o Fenrir na mitologia nórdica é a morte do Odin, e tem o Anubis na mitologia egípcia, mas no caso ele seria mais um chacal. Mas na minha opinião, o lobo foi escolhido muito mais pela presença dele no conto de fadas. Afinal de contas, em algumas histórias, as originais no caso, ele representa a morte de vários personagens, como vocês vão ver agora. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho Vermelho, ou Capuchinho Vermelho, quando ouvimos pela primeira vez, é contado que a Chapeuzinho e a vovó saem felizes, salvas do lobo por um caçador e tudo mais. Acontece que originalmente não é bem assim que acontece. A primeira versão da história foi mencionada pelo francês Charles Perrault. A Chapeuzinho Vermelho era uma jovem muito bonita, a sua mãe a amava muito e a sua avó ainda mais. Então um dia a mãe de Chapeuzinho preparou um bolo, pegou um pote de manteiga e disse para que ela levasse até a casa de sua avó, que morava em um outro vilarejo. A menina então imediatamente começou o seu caminho, até que em um certo momento ela encontrou um lobo. Esse lobo pensou em devorar ela ali mesmo, porém, como tinha alguns leadores pela redondeza, ele começou a conversar e perguntou onde ela ia. A
A menina, como não sabia do perigo que estava ocorrendo, disse que ia para a casa de sua avó, levar um bolo e manteiga. O lobo perguntou aonde essa avó morava, e a Chapeuzinho não só disse que ela morava em um outro vilarejo, como deu até mesmo um ponto de referência. Disse que ela morava na primeira casa da aldeia que vinha depois do moinho. Nesse momento, o lobo disse que também iria visitá-la, e quis apostar uma corrida com a Chapeuzinho para ver quem chegava primeiro. Ele iria por um atalho e ela por outro, e é claro que ele chegou primeiro. Ele bateu na porta e a avó, que estava deitada, perguntou quem era. O lobo disse que era sua neta e estava com bolo e manteiga. A avó então disse para que ele puxasse o trinco da porta que ela se abriria. Ele abriu e devorou a avó, e se escondeu embaixo dos lençóis. Quando a Chapeuzinho chegou, entrou em casa e o lobo, fingindo ser a avó, disse para que ela deixasse o pote de manteiga e o bolo em cima da mesa. Depois, para que ela tirasse o capuz e fosse até a cama. A Chapeuzinho então começa a dizer aquelas famosas frases sobre como as pernas da avó eram grandes e peludas, sobre o focinho, sobre os olhos grandes e etc. Mas no fim, o lobo devora a Chapeuzinho e vai embora. Não tem caçador e nem lenhador para salvá-la. Nessa história, como vocês viram, o lobo foi uma espécie de prenúncio, um aviso da morte para a Chapeuzinho. Ela pode não ter sido a principal inspiração para a criação do personagem Morte em Gato de Botas, mas é um exemplo. Eu vi muita gente falando por aí que a principal fonte de inspiração para a criação do lobo caçador foi um conto alemão. Entretanto, né, a maioria não fala qual conto é esse, não diz o nome. Os poucos que falam diz que se chama O Lobo e as Crianças, ou O Lobo e a Criança, enfim. E existe realmente um conto que tem um nome mais ou menos assim, que se chama O Lobo e as 7 Crianças, que foi coletado pelos irmãos Grimm. A versão original dele eu não achei, mas parece ter pertencido à família Hasenflug. Outros lugares dizem que esse conto teria sido inspirado em uma outra história de uma criança que foi devorada por um tipo de fantasma, mas enfim, eu não tenho certeza porque eu não achei muito sobre. Entretanto, o conto dos irmãos Grimm, que é bem estranho também, acontece da seguinte maneira. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 filhos pequenos e amava todos eles. Mas um certo dia ela tinha que sair para ir à floresta buscar comida. Então ela chamou os seus filhos e avisou elas que ia sair. E disse para que eles ficassem muito atentos ao lobo, que se ele entrasse na casa ele devoraria todos eles. A pele, os pelos, tudo. Disse que ele tentava sempre se disfarçar, mas dava para reconhecer a sua voz, que era áspera, e os pés, que eram escuros. As crianças disseram que ela poderia ficar tranquila e fosse embora, que eles tomariam muito cuidado com esse tal lobo. Então a velha cabra foi para a floresta, deixando os 7 cabritinhos sozinhos. Não demorou muito e alguém bateu na porta. Os filhos perguntaram quem era e a voz respondeu dizendo que era a mãe deles para que eles abrissem a porta. Mas as crianças reconheceram aquela voz áspera, não era uma voz gentil e suave como a da mãe deles. Com certeza, aquele lá era o lobo. O lobo ficou muito frustrado, mas ele foi até um vendedor, comprou um giz, comeu e deixou a sua voz mais suave. Foi novamente até a casa dos cabritinhos e bateu na porta. Dessa vez eles até acreditaram, porém, quando ele colocou a sua pata para dentro, eles perceberam que elas eram escuras. Então fecharam novamente a porta. O lobo foi até um construtor e pediu para que ele passasse massa nas suas patas porque elas estavam quebradas. O construtor disse que não iria fazer isso porque ele achou muito estranho, porém o lobo disse que caso ele não fizesse, ele que seria devorado. Então agora, com as patas parecendo brancas, ele foi novamente até a porta dos cabritinhos, bateu na porta, falou que era a mãe deles e eles acreditaram. Quando olharam para as patas, elas estavam brancas, então eles pensaram que realmente fosse a mãe deles, e o lobo entrou na casa. Quando as crianças perceberam que era o lobo na verdade, elas ficaram desesperadas e foram se esconder em vários lugares. Um pulou embaixo da mesa, o segundo na cama, o terceiro no fogão, o quarto na cozinha, o quinto no armário, o sexto embaixo da pia e o sétimo na caixa do relógio. Mas o lobo encontrou todos e, sem muito problema, engoliu todos. Entretanto, ele não achou o filho mais novo, que estava na caixa dos relógios. Depois disso, ele foi descansar embaixo de uma árvore. Quando a mãe voltou, ela viu a porta escancarada e tudo revirado. Ela achou o seu filho mais novo, que contou tudo o que tinha acontecido. Então a mãe saiu procurando o lobo e achou ele dormindo embaixo da árvore. Ela abriu a barriga dele, tirou os seus filhos e encheu a barriga do lobo de pedras. Quando ele acordou, ele estava com muita sede, então ele vai até um poço para tentar beber água. Mas quando ele se inclina, as pedras fazem com que ele caia dentro do poço. O lobo fica desesperado, mas as pedras puxam ele para baixo, e no fim, ele morre afogado. O mais macabro de tudo é que nessa última parte, a cabra e os seus 7 filhos estão dançando em volta do poço, dizendo que o lobo está morto.
Bem, essa história, como vocês puderam ver, em base é a História mesma coisa doida. da Chapeuzinho Vermelho. Até a moral da história seria igual, que você não deve conversar com estranhos, ou no caso dos 7 cabritinhos, você não deve abrir a porta para estranhos. E o vilão da história é o mesmo, o Lobo Mau. E assim como no filme do Gato de Botas, ele está sempre tentando ir contra o protagonista, tentando matar ele. E no final das histórias, ele está sempre ensinando uma lição. Bem, agora a gente entendeu por que a escolha foi o Lobo Mau e por que ele é a morte no filme. Mas e a principal característica dele, que é aquele assovio? Bem, para isso eu pensei em duas possibilidades. A primeira é que eles colocaram no filme simplesmente para ficar mais sombrio, e a segunda é que eles podem ter tirado isso de duas histórias. A primeira delas é uma muito famosa, que é dos 3 porquinhos. O assovio do lobo é para indicar que ele está chegando, que a morte está chegando. E na história dos 3 porquinhos, quando ocorre o sopro do lobo, também é o indício da morte. Mas vamos ver a versão original do conto, que aí vocês vão entender melhor. Ai, deve ser pior ainda. Essa história, assim como as outras duas, ficou conhecida por causa dos irmãos Grimm, mas a primeira vez que ela apareceu foi através do escritor inglês James Halliwell, e depois foi reescrita por Joseph Jacobs. Uma certa vez, estava uma velha porca com seus 3 filhos, e como já não tinha mais como criá-los, pediu para que eles saíssem e fossem buscar fortuna. O primeiro deles saiu e encontrou um homem com um feixe de palha, e lhe pediu um pouco para construir a sua própria casa, e o homem deu. Assim que o porquinho terminou a sua construção, apareceu um lobo e pediu para entrar na casa. E é claro que o porquinho não deixou. Então o lobo deu um sopro, derrubou a casa e devorou o primeiro porquinho. O segundo filho achou um homem vendendo plantas e pediu um pouco para também construir a sua própria casa. E foi lá, construiu e de novo aparece o lobo pedindo para entrar. O porquinho não deixa e o lobo novamente dá um sopro que derruba a casa e ele devora o segundo porquinho. O terceiro irmão acha o homem vendendo tijolos. Ele pega um pouco e constrói a sua própria casa. E novamente aparece o lobo. Só que dessa vez, quando ele dá o seu sopro, não acontece nada. Então ele tenta enganar o porquinho lá dentro. Ele diz para os dois no dia seguinte irem buscar nabos, manteiga e uma batedeira em uma feira que tinha ali perto. O porquinho concorda, porém, no dia seguinte ele vai antes do lobo chegar. Quando o lobo fica sabendo disso, ele fica furioso e tenta entrar pela chaminé para devorar o porquinho. E bem, a partir desse momento a história fica muito bizarra. O porquinho tinha deixado um caldeirão fervente embaixo da chaminé. O lobo cai dentro, o porquinho tampa o caldeirão e a janta acaba virando o próprio lobo que tinha comido seus irmãos. No caso, não tem bem um assovio na história, né? Mas vocês entenderam um paralelo com o sopro do lobo, né? Bem, além dessa história dos 3 porquinhos, tem também uma outra, que não é bem um conto, é mais uma parábola, eu não sei. Mas ela se chama O Menino e o Lobo. Segundo essa história, tinha um menino que estava cuidando de um rebanho de ovelhas. E seus pais tinham dito que se ele visse um lobo chegando, era para ele assoviar. Ou segundo outras versões, gritar. Mas o menino sempre enganava as pessoas. Ele assoviava sem ter visto o lobo e quando as pessoas chegavam para ajudar, ele estava deitado no chão, dando risada. Mas uma hora ele realmente viu o lobo e quando assoviou, ninguém veio para ajudar. Ele tentou sozinho espantar o lobo, mas ele foi mordido e quase morreu. E quando ele chegou em sua casa todo machucado para contar o que tinha acontecido, a sua avó disse que quando alguém conta uma mentira, sempre vão achar que ele é um mentiroso. Ah galera, eu tava quase esquecendo de uma outra história, que se chama O Lobo e o Menino, que é até parecido com a história que eu acabei de contar, né, mas pode se chamar também O Lobo e a Criança, O Lobo e o Garoto e por aí vai. Onde o lobo sempre toca uma flauta antes do banquete, que também pode ter uma relação aí com o assovio do lobo do filme. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein. Valeu! Cara, tô muito chocada ainda com a parte da história, a verdadeira história dos 3 porquinhos, cara. Porque é muito macabro, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Sempre falam que as fábulas, né, que a gente conhece são muito amenizadas, né? E quando a gente descobre a verdade sobre as histórias, né, a gente meio que fica chocada, que era melhor não ter descoberto, porque meu, tu acaba com a sua infância. Meu Deus, mas não imaginava isso, porque tipo, ele comeu o lobo que comeu os irmãos, sabe? E é meio doido, porque cara, o cara vai cair pela chaminé dentro de... Ai gente, cara... Nossa, cada história do lobo, meu Deus do céu, cara, mas eu achei incrível, adorei conhecer. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se você não deixou, se inscreve no canal, tá? E deixa um comentário pra eu saber o que você achou, tá bom? Qual dessas fábulas que te deixou mais chocado, conta aí pra mim. E também deixa uma indicação de um próximo vídeo pra gente reagir, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!